acho interessante a gente fazer uma pergunta do seguinte, por exemplo. Tem alguma pessoa que vai lá sentar e começa a praticar não só a necromancia, mas a necrolatria. Sim. Que eu acho que a necrolatria, esse culto aos junto, mortos, né? A necromancia ela tem como base muita adivinhação perante aí o mundo... da etimologia da palavra, né? A etimologia da palavra, E a necrolatria seria a adoração, o culto, enfim, sim, aos mortos. E assim, é engraçado porque a boa parte dos cultos, até das religiões em si, elas fazem todos, culto, né, aos mortos. Se não todos. Né? Mas quando você junta a palavra necro em qualquer lugar, o pessoal vira cara, mano. Se você for ver realmente, necromancia no Brasil é proibida, é crime. Em vários países é crime. Quando a gente vê filmes da Idade Média, já era crime aquilo ali. Porque mexe com... Aí as pessoas falam, mas você tem que... vou ter que comer um pedaço do corpo do morto. Não, cara, não é isso. Existem aldeias indígenas que fazem isso, mas tem outro propósito. É outra coisa. É uma necromancia, mas é realmente um propósito mais aprofundado. Essa de aldeia indígena, ela não é voltada à mão esquerda, não tem nada disso, né? Ela é do... Assim, pode até ser que tenha em outras palavras, mas dentro do culto deles ali, do que eles fazem, não é relacionado a... Cara, normalmente eles ingerem, um exemplo, o cacique lá morreu, eles vão ingerir o corpo do cacique para absorver as energias que ele tinha em vida. Então, isso independente se é mão esquerda ou direita, que a gente colocou Sim. como esquerda e direita, mas eles, né, é a mesma coisa. Pô, não existe magia negra e magia branca, existe magia. Sua intenção que vai colocar o que tem que ser. Se quiser destruir, você destruir, se quiser levantar, você vai levantar. Exatamente, então para eles é a mesma coisa, não muda. Quantas pessoas não procuram lá o índio pra fazer uma magia pra destruir alguém? Quantas pessoas não a cura e etc? Pô, isso não... Aqui, quando a gente coloca essa divisão, esse divisor de águas, ele realmente não existe, né? Se for ver aprofundadamente. É que não tem como a gente a gente, ainda mais aqui no Brasil, Arlen. Não dá pra gente aqui no Brasil mesmo, a gente não ficar meio... eu tô falando do brasileiro... No geral. Raiz ali, que cresce daquela maneira, dentro do cristianismo, uma sociedade Sim. assim, assado, talvez com pouco acesso à informação. Porra, cara, eu vou falar pra você, hoje em dia, como muita coisa aqui na minha vida, ela ronda o programa, ela ronda os meninos e tal, então eu acabo às vezes não tendo esse contato com essa, vamos supor, perturbação do sossego, tá ligado? Mas eu... também me peguei pensando nesses dias, eu falei, cara, qualquer lugar que eu for e mostrar o programa e abrir o ao vivo do programa e mostrar os últimos, o pessoal vai falar que eu sou do capeta, eu tô carregando o demônio, que eu sou porta-voz do diabo, que Satanás... E assim, o pessoal fala isso sério, mano, não é zoando, mano. Tá ligado? Então assim, isso, mesmo que a gente tá falando aqui, ó. E de uma forma bem desconstruída pra tentar entender. Culto ou morto, você tá endiabrado, cara. Só que é o seguinte, aí vamos partir agora, vamos falar, porque a gente fala muito aqui de igreja evangélica. Vamos falar agora aqui da igreja católica. E eu tava pensando nisso, já tinha isso pra falar também, tem uma imagem, né? Vamos falar aqui da igreja católica. Quem foi na igreja católica a última vez? Uma igreja, lógico, não tô falando uma igreja tradicional. Quantos santos você viu ali? Ah, muitos. Todos morreram. Aí você tocou num assunto muito interessante. Vamos deixar essa questão agora no stand-by e vou entrar numa outra questão. Tá. Quando você chega naquele altar que tem várias velas, é pra quê aquelas velas? É justamente pros santos, pros mortos. Não, exatamente. As pessoas vão lá pra acender uma vela pro seu antepassado. Pra pessoa que morreu. Sim, também. A missa é pra quê? Também, a missa é sétimo dia. Exatamente. Tem... Agora você colocou uma questão que é um assunto bem profundo. Quando você vê na igreja, você vê aqueles santos que são deuses, vamos colocar assim. É porque eles não colocam deuses, porque Deus é um só pra eles. Aquelas pessoas, elas foram pessoas normais, que aprenderam a magia da forma que tem que ser, e se ascensionaram. O que é essa ascensão? Ela acessou a fagulha divina dentro dela. Que é o que todo mundo busca. Porque essa é a resposta do porquê você tá aqui. Pra que você tá vivo. Sim. Então, quando você se ascensiona, isso engloba até Exu e Pombogira e outros espíritos também. Porque pra você sair dessa roda de samsara e voltar, encarnar, reencarnar, você tem que se ascensionar. Aí você tem o direito de escolha.
de não voltar ou voltar, se quiser. E é onde você entra numa egrégora respondendo por esses nomes. Então, nada mais são do que deuses. São pessoas que morreram, isso e também os orixás. Vamos colocar lá Xangô. Xangô morreu, era um rei de Oió que morreu, foi cultuado como uma divindade. Ele se ascensionou como uma divindade e foi cultuado como um deus, até hoje.